Glória a Deus. Quantos estão aqui nessa noite? Quero ouvir uma palavra ainda essa noite de Deus. Quantos querem? Amém? Promete que não vão cobrar horário de mim? Amém. Então pega a sua Bíblia aí. Abra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 20. E preste atenção nessa palavra. A palavra que eu tenho para hoje são para pessoas específicas. Deus tem uma palavra para pessoas específicas aqui nessa noite. Não sei se será para todos, mas alguns serão tremendamente mudados pela palavra nessa noite. Alguns serão tremendamente tocados pela palavra. Nem que seja uma única pessoa, Deus tem essa palavra aqui e será liberada. Lucas 15, do 11 ao 20 diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim lhe repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, lhe disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Eu lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Levante sua mão e diga assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Diga de novo: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, ministra a tua palavra aqui nessa noite. Vem falar, Senhor, com as pessoas que o Senhor deseja falar e ministrar. Eu sei que o Senhor tem corações específicos para lançar essa palavra aqui. O Senhor é dono da palavra. Meu Deus, eu sei que o Senhor escolheu corações para derramar essa palavra nessa noite. Então ministra no coração, Senhor, de cada um que veio aqui, desejoso de ouvir a tua palavra e de receber um direcionamento vindo de ti. Espírito Santo, fala com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E todos da fé digam amém. Assentai-vos. Meus amados, essa história aqui é uma história de final feliz. Agora, na vida real, nem sempre a história termina feliz. Nem sempre o fim é felicidade. E eu acho que o processo dessa infelicidade do tempo que a gente vive hoje parece com esse processo pelo qual este jovem aqui passou. E Jesus, ele expressava quase que sempre as suas ideias através de parábolas, e aqui ele conta uma parábola familiar. E ele diz: olha, gente, tinha uma família que tinha um pai que tinha 2 filhos. O mais moço, digamos que chegou aos 18 anos, e ele achou que sabia tudo. E ele achou que era homem, sabia o que queria da sua vida. E ele chega diante do pai e diz: olha, pai, eu sei que eu sou o herdeiro
eu sou o seu herdeiro, mas eu não quero a minha parte só quando o senhor morrer, eu quero aproveitar a vida, então eu quero a parte que me pertence da herança agora. Então aquele moço que achou que sabia tudo, pega a sua grana, e agora ele deixa para trás o pai, deixa o seu irmão, e vai para uma cidade distante viver a sua vida, com grana no bolso, muita grana por sinal, e com grana no bolso, a gente não conhece solidão, não é verdade? O cara tem grana no bolso, tem amigos, né? Senta em qualquer esquina de uma cidade, bota uma loirinha em cima ali, uma cervejinha, daí vem aparecendo os amigos, daí vem o pessoal, daí meu brother, beleza, senta aí, posso sentar? Pode, que é isso, senta aí, e vai chegando gente, daí você com grana no bolso, achando que é bom administrador, diz, daí galera, essa rodada é por minha conta, e você dizer num bar, um boteco, que a rodada é por tua conta, daí é que você recebe beijo, recebe abraço, não é verdade? Todo mundo te abraçando, né? Que é isso, gosto desse cara desde criança, amigão do peito, que camarada, né? Admiro esse camarada, sangue bom, não é assim que acontece no boteco? Né? O cara, gente fina. Agora eu pergunto para você, um cara como esse dorme sozinho? Muita grana no bolso, pagando para todo mundo, dorme sozinho? Não dorme, porque está com dinheiro no bolso, e tendo dinheiro no bolso, aí aparecem as maçãs, né? Aparece as jacas, as melancia, as morango, e todo hortifruti granjeiro, não é verdade? O camarada tá com a grana, aí tá com a grana, fica bonito, não é verdade? O cara pode ser o cara mais feio do mundo, mas tá com a grana, ele fica bonito, né? O cara tá com grana, e quem sabe naquela época ele comprou uma charrete da hora, um cavalo bom, então ele não tinha necessidade biológica. Só que todo dinheiro acaba se a gente parar de trabalhar, não é verdade? Parou de trabalhar, o dinheiro vai acabando, e quando o dinheiro acabou, os amigos que diziam sangue bom, né, sangue bom, se foram. Quando o dinheiro acabou, as jacas acabou, as melancia acabou, as maçãs acabou, e a granjeirada toda desapareceram. Ele perdeu tudo. E diz o texto aqui que nós acabamos de ler, que veio uma grande fome naquela terra, e esse menino que tinha sonho de viver a sua própria vida por causa da dor e da adversidade, ele teve o seu sonho mudado, e o seu sonho agora era se alimentar da lavagem dos porcos. E diz o texto que ele queria se alimentar da comida dos porcos, mas nem isso deixavam ele fazer. E ele passou fome, foi viver literalmente com os porcos. É herdeiro de um fazendeiro rico, de uma família estabilizada e abençoada, e ele deixa tudo isso e vai viver uma porcaria de vida. É o que esse texto aqui está nos mostrando. E quando ele está lá na porcaria de vida, ele cai em si, porque a gente só cai em nós quando a dor aperta, não é verdade? A gente só cai em nós, só para refletir quando a vida nos tirou tudo, quando a gente só valoriza o que perdeu quando perde tudo que não valorizou. Não é assim que acontece na vida de muita gente? E aquele menino que achava que era grande, ele descobriu que era menino ainda a despeito da idade, e ele cai em si de modo que amadurece junto dos porcos. E ele pensa, caramba, quantos empregados do meu pai estão lá dormindo com o bucho cheio, né? E eu que sou filho, estou aqui junto com porcos, passando fome. Quer saber? Eu vou voltar para casa, e eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, me aceita não mais como teu filho, mas como um dos teus empregados. E o pai então, quando vê o filho chegando, ele corre
ao encontro do filho, dá-lhe um abraço, manda matar o melhor bezerro que tinha, coloca-lhe o anel de herdeiro no dedo de novo, dá uma festa lá. O meu filho estava morto e reviveu, e os dois se regozijam. Então, para este menino aqui dessa história, teve cura. E eu acredito que tem dois tipos de pessoas sentadas aqui me ouvindo nessa noite, nesse encontrão de jovens. Primeiro, alguém que está vivendo uma porcaria de vida. Pastor, eu estou vivendo uma porcaria de vida. Eu tenho certeza que aqui tenha várias pessoas que estejam vivendo esse tipo de vida, que digam: olha, pastor, eu estou vivendo uma porcaria de vida. Não que eu esteja me alimentando da comida dos porcos, mas eu estou me alimentando de restos de uma vida. Estou me sentindo raquítico existencial, estou vivendo uma vida que não é vida. E todo mundo aqui que sabe que está vivendo uma porcaria de vida, é porque sabe que teve uma vida que valeu a pena, sabe que teve uma vida que você acordava de manhã e dizia assim: a vida que eu estou vivendo é maravilhosa, a vida que eu estou vivendo é uma vida de rei, é uma vida de princesa. E se você sabe que a vida que você está vivendo hoje está sendo uma porcaria de vida, é porque você já experimentou uma vida boa, uma vida que valeu a pena de ser vivida. E eu tenho certeza que esta palavra, quem sabe que eu estou trazendo aqui, e volto a repetir, não é para você que está vivendo uma vida equilibrada, uma vida abençoada, porque com certeza aqui tem pessoas que estão tão felizes, estão comendo o melhor da terra, né? Estão vivendo uma plena convicção de ministério, estão convictos consigo mesmo. Mas eu tenho certeza que também tem pessoas aqui que está precisando ouvir esta palavra, e eu quero dizer para você que você está precisando de ouvir esta palavra. Eu quero dizer para você que o Pai também está te esperando. O Pai ainda está te esperando, e Ele todo dia pensa em você. Ele pensa em devolver a vida abençoada que você tinha antes. Ele está dizendo: filho, volta, que eu ainda tenho projetos maravilhosos na tua vida, eu ainda tenho projetos tremendos para o teu ministério, ainda tudo aquilo que eu sonhei para você, os meus sonhos ainda estão de pé. Então olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim: quem sabe essa palavra é para você hoje, meu irmão. Então, por outro lado, eu quero dizer para você, para quem é esta palavra e que está vivendo uma porcaria de vida, a palavra vai te confrontar hoje, talvez. Então eu queria desafiar você que está vivendo uma porcaria de vida e ninguém sabe, a vencer a tentação de continuar fingindo que tua vida não é uma porcaria. Porque quando a gente vive uma porcaria de vida, e ela não é social, não é biológica, ela não aparece, parece que está tudo bem. Se você olhar para o lado, dá uma olhadinha para o lado aí, se você olhar para frente, olha para frente, tem pessoas, olha para trás também, aí você só vê gente bonita, não é verdade? Olha para o lado, tem gente bonita, olha se ele vai sorrir para você. Ele sorriu para você? Ou ela? Olha para trás, dá uma piscadinha para a pessoa que está atrás, ele vai rir para você. Então a gente olha e parece que está todo mundo bem, analisando por fora, parece que está todo mundo feliz, analisando por fora. Só que tem muita gente que parece que por fora é um príncipe, é uma princesa, só que por dentro é um mendigo. Só que por dentro também está clamando por algo, também está buscando por algo, também está vivendo mediocremente,
também está necessitando de algo. Então, se você está aqui e está mendigando existencialmente falando, você está sendo desafiado por Deus nessa noite a não se prender na tua aparência, a não se preocupar com quem está do teu lado, possa pensar a teu respeito, até porque pensam da gente, o que pensam da gente não vai mudar em nada o nosso interior. O que essa pessoa que está do teu lado pensa de você não vai mudar o teu interior, não vai mudar a tua vida. Então, se esta palavra aqui é para alguém que percebe-se decadente, para alguém que percebe-se que está vivendo uma porcaria de vida, e que sabe que vive uma porcaria de vida porque viveu uma vida que valeu a pena, Deus está falando, portanto, filho, você está tendo a oportunidade de estancar essa porcaria de vida e restaurar a qualidade de vida outra vez, porque o pai do filho pródigo está aqui nesta noite. Ele está aqui. Então olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: o pai do filho pródigo está aqui nessa noite. Agora vamos ver o processo dessa decadência desse menino. Como é que começou tudo? Porque tudo aqui se deu através dos sonhos e dos projetos. A desgraça dele se deu por causa dos sonhos que ele tinha na cabeça, como também a restauração dele se deu na vida dele por causa dos sonhos e projetos que ele nutriu na sua cabeça. Enquanto ele estava em casa esperando a maioridade, ele estava projetando e ele estava sonhando. Diga assim: eu sempre estou projetando. Diga: e sempre estou sonhando. Diga de novo: eu sempre estou projetando e sempre estou sonhando. E o que esse menino aqui estava projetando? Ele estava projetando, pensando mais ou menos assim: ó, quando eu completar 18 anos eu não vou ficar aqui sendo empregado do meu pai, não. Quem sabe eu estou crescendo e eu não vou ficar aqui perdendo tempo, jogando a minha vida fora. Eu estou aqui, eu tenho horário para levantar, eu tenho horário para dormir, eu estou aqui capinando, trabalhando feito doido, e a vida está passando e eu não estou aproveitando nada. Portanto, quando eu completar 18 anos eu vou cair fora. Esse era o sonho dele, e esses sonhos que ele teve levou ele a uma porcaria de vida. E lá na porcaria de vida ele cai em si e começa a ter outros sonhos e projetos. E ele pensou: puxa vida, eu estou aqui me alimentando com porcos, e lá na casa do meu pai um empregado está vivendo melhor do que eu. E ele pensou: quer saber, eu vou me levantar e vou voltar para minha casa, vou chegar para o meu pai, pedir perdão a ele, reconhecendo o pecado que cometi. Eu não quero nem ser tratado como um dos seus filhos, mas como um dos seus empregados. O sonho dele era voltar para suas origens. De modo que a decadência desse menino que nós acabamos de ler aqui foi por causa dos sonhos e projetos, e a restauração do menino foi por causa dos sonhos e de projetos. De modo que sonhos podem ser bênçãos nas nossas vidas, e sonhos podem ser desgraças na nossa vida. Diga assim: os meus sonhos podem ser uma bênção. Diga: mas os meus sonhos também pode ser uma desgraça. Projetos são importantes para que nós ascendamos. Projetos podem ser um caminho para que nós venhamos também a decair. Tudo depende do sonho. Machado de Assis diz assim, ó: nem todos os sonhos se tornam realidade, mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Tudo que você está vivendo hoje nasceu de um sonho. Seja o que for, na vida ministerial, na vida sentimental, a tua realidade que você está vivenciando hoje nasceu de um sonho. Porque você está aqui hoje. Sabe por que você está aqui hoje? Porque de tarde, quando você estava lá na tua casa, você projetou estar aqui. Vamos olhar para o teu dia hoje. Você almoçou, depois de tarde, quem sabe tirou um cochilinho, uma chuvinha, acordou lá pelas 4, alguns, tomou um banho, a meninada aí pegou uma chapinha, e fritou os cabelos,
Não é assim que aconteceu? Deu uma amansada no bicho, a gurizada, aí pegou um gelzinho, deu uma amansada no bicho, né? Esse dia um discípulo meu viajou comigo, o cara não levou gel, eu falei, coloca espuma de barba que dá certo, e deu certo, né Juliano? Deu certo. O cara disse, esqueci o meu cabelo, pastor, o que vão falar do meu cabelo? Não vão falar nada, rapaz, o pessoal nem sabe quem é você, vão saber do teu cabelo, né? E aí, depois você foi lá, deu uma passadinha na tua roupa, né, lustrou o sapato, deu um brilho no sapato, deu um trato no tênis, e você está lá se preparando, e está sonhando, daqui a pouco eu vou lá para a igreja, e eu vou lá festejar com os meus amigos, eu vou lá no encontrão de jovens, eu tenho amigo, que bom que eu tenho amigos, e aquele projetozinho que você fez quando estava passando roupa, quando você estava lá limpando o seu tênis, quando estava passando gel no cabelo, quando estava lá esticando o cabelo, orando, Senhor, manda, não faz chover, Deus, porque senão aí estou lascado, vai perder. Esse projetozinho que você estava fazendo em vir para cá, eu profetizo que esse projetozinho vai trazer uma grande bênção para a tua vida, e você vai dizer assim, valeu a pena eu ter ido naquele encontrão, com certeza Deus ministrou no meu coração. E aí tu está ali, passando roupa, limpando tênis, lutando sapato e sonhando, só que a gente não vê isto como sonho, não é verdade? Eu duvido que você está ali se preparando e fica pensando, eu estou pensando nos meus sonhos. A gente sonha sem perceber, a gente faz projetos sem perceber, porque há sonhos conscientes e há sonhos inconscientes, mas não deixa de ser sonhos. Há projetos conscientes e há projetos inconscientes, mas não deixa de ser projeto. Nós somos resultado deste sonho e deste projeto. Nós colhemos os louros do projeto, ou nós colhemos as espinhas do que nós sonhamos e do que nós projetamos. Esse menino aqui, ele sonhou e foi parar no meio dos porcos. E aí depois ele sonhou de novo, ele foi parar nos braços do Pai. Não é tremendo que a maneira quando a gente olha aqui, e isso tudo depende dos sonhos. A nossa vida depende dos nossos sonhos. Olhe para o irmão que está só, diga assim, a tua vida depende dos teus sonhos, meu irmão. Aí, quem tem namorada aqui, está com a namorada aí? Quero ver, quem está namorando aí? Projeto aí, quero ver. Olha aí, para cá, quem está namorando, levanta a mãozinha aí, quero ver. Então olha aí, olha para essa namorada que está do teu lado aí. Essa namorada que está do teu lado aí, é porque um dia você sonhou, não é verdade? Um dia você viu ela passar, você disse, poxa, meu número, glória a Deus, não é verdade? Aí você foi lá e passou um lerinho na boba, né? Ela caiu, tadinha, não é verdade? Foi um sonho que você teve. Quem aqui já está casado? Quero ver, tem jovens casados aqui? Olha aí. Por que você está casado? Porque você sonhou com isso, você projetou isso, né? Você conheceu, você se namorou, e depois você se casou, foi um sonho. Essa roupa que você está vestindo aí, por que você está vestindo essa roupa? Porque um dia você passou na frente de uma vitrine, você viu a roupa, calça legal, né? Aí principalmente as mulheres, né? Passo lá e fica sonhando com aquela roupa, não é verdade? Ai, se eu não comprar aquela roupa, aquela calça, se eu não comprar aquele sapato, eu morro. Não é assim? A mulherada não são assim? Aí ela fica sonhando, não dorme de noite, vê o sapato no pé, e aí começa a projetar na cabeça, poxa, eu não posso pagar agora, tem que pagar a faculdade, tem que não sei o que, não, mas se eu comprar em 60 vezes, acho que vai dar. E aí ela começa a sonhar, ela projetou. Então diga para a pessoa, e tudo que você tem e partiu de um sonho. Tudo é fruto do nosso sonho. A diferença é que tem sonhos que nós lembramos e tem sonhos que nós não lembramos, porque são inconscientes. Então vamos analisar os dois tipos de sonho desse menino e vamos ver as características. Primeiro, o sonho dele foi um sonho de liberdade e prazer.
Eu quero liberdade, eu quero prazer, eu quero liberar geral, eu vou quebrar tudo. Eu não quero ter hora para dormir, eu não quero ter hora para levantar, eu não quero dar relatório para ninguém. Então este sonho é um sonho sem reflexão nenhuma, porque quando o sonho é só de prazer e de liberdade, é um sonho sem reflexão. Quando a gente quer ser livre, quer extravasar a coisa, é um sonho sem reflexão. Porque é exatamente o que aconteceu com esse jovem que nós acabamos de ler. Porque o sonho só de prazer e liberdade, sem maturidade, sem responsabilidade, foi o sonho que levou a este jovem primeiro a abandonar o pai, a abandonar a família. Eu quero liberdade, só que para eu ter liberdade eu tenho que abrir mão, daquilo, eu tenho que abrir mão da família. Agora, como a gente está fora da história, se coloca no meio entre família, liberdade e prazer. Bom, para eu ter liberdade e prazer, para viver zoando na vida, eu tenho que abrir mão de pai, eu tenho que abrir mão de mãe, eu tenho que abrir mão de compromissos, eu tenho que abrir mão de esposa, eu tenho que abrir mão de filhos. Eu não quero, eu não quero mais viver casado, não. Eu sou novo ainda, eu estou arrependido de ter casado cedo demais. Sou besta mesmo, que é isso? Eu anulei a minha vida. Aí o homem que casou, que parecia ser um homem, ele não aguenta a responsabilidade do casamento, e o sonho dele muda, e ele quer ter liberdade, ter prazer. Só que para ter liberdade e prazer, ele tem que abrir mão da mulher, do filho, da casa. Aqui no caso do menino, do irmão, do pai, o sonho dele foi um sonho sem reflexão, foi um sonho que só pensou no aqui e no agora. Ele não pensou a médio e a longo prazo, ele pensou que ia ser jovem para sempre, que o dinheiro nunca ia acabar, pensou que os amigos fora de casa iam durar para sempre, como se o prazer fosse eterno. E agora este sonho de prazer e liberdade, que fez ele abrir mão do pai, e levou ele a uma porcaria de vida. Ele trocou uma coisa que tinha valor por uma coisa que tinha preço. Vejam bem, ele trocou uma coisa que tinha valor por uma coisa que tinha preço. E o que é que tem valor na nossa vida? O que tem valor na nossa vida não tem preço, e o que tem preço não tem valor. Diga assim: o que tem valor na minha vida não tem preço. Diga: e o que tem preço? De novo, diga: o que tem preço não tem valor. Vou explicar isso para você, meu irmão. Aí, Maicão, quanto custa essa jaqueta que está aí? De couro? 200 conto? Duzentão? Menos. Vamos jogar 200, né? Couro bom, tal. Duzentão, né? Então, se é uma jaqueta, por mais que seja boa, tem um preço, não é verdade? Ela tem um preço. E aí vamos olhar para outra situação. O pastor Valdimir está com o carro dele lá para o missionário Irineu, está com o carro lá fora. Quanto que vale o carro do missionário Irineu? 70 conto? 70, é um carrão, legal, bonitão, teto solar, aquela coisa toda, mas tem um preço, não é verdade? Então tem um preço. Aí vamos olhar outra situação aqui. O tênis aí, quanto que vale, Caio? Caiu o tênisão aí, ó. 20? Que isso? Pirata. 100zão? Mais de 100? Vamos jogar 100. Então tem um preço. E se tem preço, não tem valor. Diga: tudo que tem preço não tem valor. Aí se tem uma casa legal, tem. Quanto vale a tua casa? Vale 150 mil. É legal, tá, mas chegou a 150 eu vendo, tem um preço. Agora vamos mudar o discurso. A família que você vive dentro de casa, quanto que custa? Quanto que custa a tua família, missionário? Não tem preço, né? Quantos aqui tem filhos como eu? Filhos? Tem jovens filhos que tem filhos já aí? Quanto que custa o teu filho? Quanto que custa?
Tem preço? Quanto? Aqui quem tem pai e mãe? Pai e mãe. Quanto que custa teu pai e tua mãe? Trocentos? Né? Então quando a gente olha assim, aí vou dar um exemplo para você que tem filho aqui, vou falar de filhos. Eu te dou 10 milhões para cortar a cabeça do teu filho. Aí tu diz, opa, 10 pau dá para pensar, um menino mal criado pra caramba. Ou você pensa, por que é isso, pastor? Está amarrado. Aí você que já é casado, que jovem casado aqui, ó, te dou 10 milhões para passar faca no pescoço da tua esposa. Aí você diz, olha pastor, dá para pensar. É no começo. Se fosse a sogra, não é assim, dava para pensar. Ou você pensa que é isso, pastor, como é que eu vou viver sem a minha querida, sem o meu amor, sem a minha outra metade? Faz isso não. E por que você pensa isso? Porque o que tem valor não tem preço. Diga assim, o que tem valor não tem preço. O que tem preço não tem valor. Então a saúde não tem preço. Não é verdade? Aí eu digo para você assim, você tem uma dívida lá grande, aí eu chego para você, quanto se deve? Estou devendo a reviria, pastor. Aí chega um cidadão e diz assim, eu te dou 300 mil para você. Aí você fala, opa, bom negócio, o que eu tenho que fazer? Eu vou injetar em você o vírus da AIDS. Que isso? Eu sou louco. Injetar o vírus da AIDS em mim, que daí eu vou morrer, que adianta com 300 pau? Por que você pensa isso? Porque a saúde tem valor para você, não tem preço, né? Porque ela tem um valor e é imprescindível, é inegociável. Agora olha para esse menino aqui, ele abre mão da família para viver uma vida com os amigos lá fora, com os amigos da hortifruti granjeiro. Ele abre mão daquilo que não tem preço, daquilo que tem valor, para viver com aquilo que tem preço. Aí se você está aqui para ter prazer, para ter uma sensação de liberdade, saiba que logo vai estar numa porcaria de vida. Aí você diz, pastor, eu não recebo isso. Meu irmão, não é nem questão de receber ou não, você está plantando isso. E tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Aí olha, a maioria das pessoas que estão vivendo uma porcaria de vida, é porque plantou, foi uma questão de decisões erradas. Diga assim, aquilo que eu estou vivendo hoje, diga, aquilo que eu estou vivendo hoje, foi o que eu decidi ontem. Então tudo depende das nossas decisões. E é incrível como tem pessoas deixando de família por causa de amigos de futebol, por causa de amigos de trabalho, de bar, de coisas passageiras. Quem sabe você que está aqui pediu para Deus um emprego, e agora esse emprego está te roubando da tua família. Você não tem mais tempo para os teus filhos, para tua filha, quem sabe que ainda é bebê. Eu tenho 2 bebês em casa, uma de 6 anos e uma de 5 meses, e é a coisa mais maravilhosa, voltar da igreja e encontrar com essas crianças na minha casa. Agora, de repente você pediu um emprego, e esse emprego está roubando você da tua família, e as tuas filhas, quem sabe, são filhas que são órfãs de pai vivo, ou de mãe viva. Quem sabe essa menina que você sonhou e tanto pediu para Deus, e agora esse relacionamento está te afastando de Deus. Quem sabe esse rapaz que você pediu para Deus, agora ele não deixa mais você fazer nada para Deus, ele não deixa mais você vir na igreja, ele não deixa mais você se relacionar com o povo de Deus. E tudo isso por quê?
por causa dos teus sonhos. Os teus sonhos estão te levando a isso. E esses sonhos sem reflexão, sonhos de liberdade, de prazer, sonhos de abandonar a família, de abandonar o que tem valor para viver uma vida de libertinagem, não tem jeito, vai te levar para um chiqueiro. Se você está abandonando as coisas de valor para viver as coisas que têm preço, isso vai te levar a um lugar, e não será um lugar bom. Sonho de liberdade e prazer levou ele a abandonar o pai. Em segundo, ele levou uma vida marcada pela frustração. Quem só pensa em liberdade e prazer vai terminar frustrado. Por isso o versículo 14 diz assim: após ele ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Veja, quando ele largou a sua casa, ele pensou: agora a minha vida, imagina eu ter que levantar cedo, cuidar de gado, limpar cocô de porco, agora eu vou ser diretor de mim mesmo. Então ele saiu cheio de sonho e de projeto, pensando que agora sim a vida vai ser boa. E quando a gente larga aqui tudo, dizendo que agora a vida vai ser maravilhosa, a gente está dizendo que a vida que a gente tinha antes era uma droga. Quando a gente diz agora sim eu vou viver a vida, significa não, antes eu estava numa prisão, antes a vida não estava legal. Tipo, eu era feliz, eu era infeliz daquela maneira. Agora sim eu vou curtir a vida. E aí a gente só vai ver que a vida que a gente vivia não era droga, quando estiver vivendo uma porcaria de vida. Tipo, eu era feliz e não sabia. Aí é que vem as frustrações. E quem sabe nós temos pessoas aqui nessa noite que estão assim: poxa, eu era feliz e não sabia. Agora a vida que eu estou vivendo, eu estou frustrado. A vida que eu estou vivendo está uma porcaria. E aqui para esse menino, ele pôde reconstruir a sua felicidade, mas para muita gente nem sempre é assim. Porque o que tem de gente se divorciando, o que tem de pessoas se acabando, e muitas vezes entrou num caminho sem volta, fez sonhos e projetos errados, e agora está frustrado com as decisões que teve ontem. Pensou que ia ser uma coisa, e foi uma coisa totalmente diferente, e por isso que tem gente que está se acabando nas drogas, na bebida, na prostituição, tudo fruto de sonhos e projetos frustrados. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: irmão, está feliz com os sonhos teus? Olhe para o do outro lado e diga assim: daí, está feliz com os teus sonhos? Aí o filho voltou para casa porque ele teve um segundo sonho. O primeiro sonho, liberdade e prazer, que levou ele a abandonar a sua casa. Agora o segundo sonho, pão e serviço. E ele está aqui agora passando fome, e ele lembra: pô, na minha casa os empregados têm pão para comer, e eu aqui passando fome, agora eu vou voltar e eu quero ser tratado como um empregado. Pão e serviço. E ele conseguiu voltar para casa porque ele sonhou com pão e serviço, porque ninguém consegue ser feliz sem trabalhar. Muitas vezes sair é muito fácil, mas para voltar tem que ser muito macho. A gente abandonar as coisas que têm valor é fácil, mas para voltar tem que ter peito, dizer: não, que é isso, eu estou errado. Porque quando a gente faz uma introspectiva, quando é que a gente começa a mudar? Quando a gente faz essa introspectiva e a gente reconhece a si mesmo como errado, como frustrado. E para fazer isso, tem que ter muito peito, tem que ter muita força de vontade. É reconhecer: poxa, eu sou uma porcaria.
E se você reconhecer que você é uma porcaria, você está se tornando gente de verdade, que sabe que errou, mas que vai voltar porque está reconhecendo que está numa porcaria. Quando o filho volta, o pai diz: mata o melhor bezerro, coloca o anel, vamos festejar, porque o meu filho estava morto e reviveu. E ele aqui não está falando de morte física, porque não houve enterro nenhum. Ele está falando de morte existencial, de gente que está de pé, mas é um cadáver ambulante, que está destruído por dentro. E quem sabe nós temos aqui pessoas que estão frustradas com as decisões. Você se tornou caquético, você se tornou religioso, você não tem mais a chama do Espírito Santo no teu coração. Agora você só critica esse, você só critica aquele. Mas isso, quando você chega lá no teu quarto e que você ora e você não sente Deus, e você não consegue mais ver Deus em nada, quando você olha para dentro de você mesmo e diz assim: mas o que eu virei? O que eu fiz de mim? O que aconteceu comigo? E quem sabe você está aqui nessa noite e você diz: eu vou lá naquele negócio careta lá que o pastor Valdir me faz todo ano, eu vou lá dar uns pulos, vou lá rir da galera. Mas você não veio aqui para ver Deus, mas Deus está te confrontando hoje, meu irmão. Porque essa mesma turma que você acha careta, um dia você abraçava e chorou no ombro desse mesmo irmão, e que você acha careta e acha religioso. Muitas vezes você gritou e disse: Deus, eu estou desesperado pela tua presença. E agora olha para você, meu irmão. Onde é que está Deus? Olha para você, qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Qual foi a última vez que você voltou para casa sorrindo, cantando, pulando, falando sozinho, falando com o Espírito Santo, olhando para as estrelas e vendo Deus? Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que está destruído por dentro, que o pai do filho pródigo está aqui, ele está te esperando. Ele ainda tem sonhos e projetos para você. E se Deus está aqui, você também, é porque Ele te trouxe nesta noite para este lugar. E Ele está dizendo: ô filho, vem cá, vem sonhar comigo de novo. Ô filho, vem cá, vamos acertar esses teus projetos, vamos colocar na ótica certa, vamos colocar no plano certo. Vem cá, filho, volta para a tua origem, volta para o teu chamado, porque querer viver fora de propósito é pedir para ser frustrado por resto da vida. Querer viver fora dos planos de Deus é pedir para sofrer. E eu posso não conhecer nenhum de vocês e nem saber aqui onde você mora, mas eu quero dizer para você que o pai do filho pródigo sabe onde você mora. Ele sabe dos teus sonhos, Ele sabe das tuas tristezas, Ele sabe da tua solidão existencial, Ele sabe do pavio que está mal fumegando aí no teu peito. Mas hoje, nessa noite, eu quero repetir a palavra que está escrita aqui nos evangelhos, que Ele veio para acender o pavio que fumega. Ele veio para reavivar a chama. Não importa seja quem for você, o Pai está te esperando aqui nessa noite, e Ele te trouxe. Por isso que eu falei que essa palavra era para pessoas específicas, para pessoas que estão cansadas de mesmice, para pessoas que estão cansadas de religião, de cultos vazios. É para pessoas que estão dizendo assim: eu quero voltar à essência do meu primeiro amor, eu quero voltar a encontrar Deus pelas madrugadas, eu quero voltar a ver Deus nas pequenas coisas, ver Deus na flor, ver Deus no sorriso de um irmão, sentir Deus num abraço.
Eu quero voltar a ser incendiado pelo Espírito Santo, como eu já fui um dia. E quem já foi um dia, meu irmão, sempre terá desejo de voltar. E quem sabe você está aqui nessa noite e você está vivendo numa porcaria de vida. Eu quero dizer, todo dia o Pai olha pela janela e aguarda a tua volta. Todo dia o Pai está olhando e esperando. Será que é hoje que Ele vai tomar uma decisão? Será que é hoje que ela vai tomar uma decisão? Hoje é o dia da tua decisão. O filho decidiu: eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. Qual é a decisão que você toma hoje? Se coloque em pé. Você que está aqui nessa noite, e o Espírito Santo falou contigo, falou ao teu coração. Quem sabe os teus sonhos te levaram você a trocar aquilo que tem valor, né? E como a gente às vezes, a gente tem saudade de tempos que não voltam mais, né, pastores? Não é verdade, Lamar? Estamos falando agora de tempos. Não deixe isso passar, meu irmão, dizer assim: poxa, que saudade daquele tempo. O tempo é hoje, o tempo é já. Se é coisas, pastor Mateus, que nós não podemos sentir falta, é da presença de Deus. Porque se eu sinto falta da presença de Deus, é porque eu não estou mais com Ele. Deus tem que ser uma realidade todos os dias na minha vida, tem que ser uma constante na minha vida. O Espírito Santo está aqui. Eu quero que você feche os teus olhos.